Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é o uso da linguagem em texto jornalístico. Bora lá! Bom, para a gente fazer essa atividade, a gente precisa ler com calma e prestar bastante atenção na linguagem apresentada nessas duas notícias, na notícia A e na notícia B, que estão falando sobre o mesmo acontecimento, porém com o uso da linguagem um pouco diferente. Então vamos ler o texto A. Após discussão e xingamentos, votação sobre agrotóxicos é adiada novamente na Câmara. Comissão analisa a mudança na regulação para produtos usados no Brasil. Então, o texto foi escrito por Bruno Góes no dia 16 de maio de 2018, às 15h57, atualizado dia 16 de maio de 2018, às 17h31. Brasília. A comissão da Câmara dos Deputados que analisa a mudança da lei dos agrotóxicos foi palco de dura discussão e xingamento no começo da tarde desta quarta-feira. Em plenário lotado, parlamentares bateram boca sobre a proposta que limita a atuação de órgãos de controle na liberação dos produtos usados no Brasil para a agricultura. Depois de mais de 13 horas de debate, a sessão foi suspensa sem a votação do parecer do relator do projeto, Luiz Nishimori, PRPR. Grupos ambientalistas dizem que o projeto afrouxará a regulação dos agrotóxicos e poderá trazer riscos para a saúde humana. Eles apelidaram o projeto de PL do veneno. Já os ruralistas, que são a favor da proposta, dizem que a mudança trata da diminuição da burocracia no processo de certificação dos produtos e que há risco para os consumidores. Então, aqui é um trecho que foi publicado, no jornal O Globo, tá? Foi retirado de lá, acessado no dia 17 de maio de 2018, essa notícia, ok? Então, a gente tem aqui um jornal, O Globo. Então, vamos ver a segunda, falando sobre a mesma notícia. Votação que propõe mudanças na lei dos agrotóxicos é adiada de novo. A proposta divide ambientalistas e produtores rurais. Ingrid Soares, especial para o Correio, postado em 10 de maio de 2018, às 6 horas. A discussão e a votação do projeto de lei que propõe mudanças na lei dos agrotóxicos, o PL 6.299/2, foi adiada mais uma vez. Um pedido de vistas coletivo levou à análise da proposta para a próxima semana. Ao projeto apresentado em 2002 por Blairo Maggi, atual ministro da Agricultura, foram apresentadas outras 17 propostas, entre elas a PL 3.200/15, que revoga a Lei dos Agrotóxicos, Lei 7.802/89, substituindo o nome agrotóxico por defensivos fitossanitários e produtos de controle ambiental, e o PL 1687/15, que cria a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural. A proposta divide ambientalistas e produtores rurais, enquanto os contrários às mudanças consideram o PL um retrocesso à saúde e um risco ao meio ambiente. Os defensores reclamam da defasagem da lei e da demora para o registro de novos pesticidas. Bom, então essa notícia foi retirada do correiobrasiliense.com.br no dia 17 de maio de 2018. Bom, perceberam aí a linguagem das duas notícias, né? O que predomina aí é a linguagem, obviamente, uma linguagem formal, mas existem algumas características que é o que nós vamos trabalhar agora nessas questões.
Letra A. Compare as manchetes das duas notícias e responda. Qual delas pode causar mais impacto no leitor e por quê? Então, na letra A, vocês vão reler as duas manchetes, né, o título dessas notícias e falar qual delas causa mais impacto e o porquê. Letra B. Qual das notícias apresentam algumas expressões mais comuns em contextos informais? Que expressões são essas? Então, em uma das duas, tem uma ou outra expressão que é mais comum, mais usual na linguagem informal. Então, preste atenção que está bem sutil isso. C. Qual das notícias apresenta a maior quantidade de expressões técnicas relacionadas à votação da lei dos agrotóxicos? Exemplifique. Vocês vão dizer se é a A ou se é a B e vai citar exemplos, ok? Letra D. Ao falar sobre o projeto que deseja alterar a lei de agrotóxicos, os textos apresentam informações diferentes, mas que se complementam. Com base nos dados obtidos, indique a qual texto cada item se refere. Então, eu vou aumentar aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, informação. Momentos de tensão durante a votação do projeto de lei no plenário. Notícia A ou notícia B? O que motivou o adiantamento da sessão no plenário? Notícia A ou notícia B? Vocês vão marcando o X, tá? Se, por exemplo, for nas duas, marca o X nas duas. Se for na A, faz nessa coluna, B aqui. Argumentos contrários e favoráveis ao projeto de lei. Tempo de duração da sessão. Como e quando surgiu a lei dos agrotóxicos. Número de leis e projetos de leis. Ok? Bom, levando em consideração o quadro acima, depois que vocês preencherem, vem a questão seguinte, que é a questão E. Responda. Qual das notícias apresentou mais informações sobre o projeto de lei em questão? E qual delas revelou mais detalhes sobre os acontecimentos ocorridos durante a sessão de votação do projeto de lei no plenário? 2. Agora leia e compare as 3 manchetes a seguir. Então, eu aumentei aqui também para a gente ver bem grandão. A. Atlético perde para Cruzeiro, amplia a série sem vitória e torcida grita. B. Atlético desaba no segundo tempo contra o Cruzeiro e cai de produção outra vez. C. Cruzeiro vira sobre Atlético Paranaense na Baixada e fica a um empate de avançar na Copa do Brasil. Então, olha só, as 3 manchetes estão noticiando o mesmo fato. A letra A foi publicada na Gazeta do Povo, a letra B foi publicada na Tribuna do Paraná e a letra C foi publicada num jornal de Minas Gerais, ó, superesportes.com, MG, provavelmente de Minas Gerais. Então, existe uma intencionalidade justamente de acordo com esses meios de onde foram transmitidos, né? Ou seja, o público que vai ler essa notícia, tá? E existe alguma questão em relação à posição dos elementos nos títulos, tá? Nas manchetes aí. O que há em comum entre as manchetes? B. Qual é a principal diferença entre elas? Letra C. A escolha de palavras é muito importante para o que se pretende expressar em um texto. Explica o efeito de sentido criado pela escolha dos verbos perder e desabar nas manchetes A e B. D. As manchetes acima foram iniciadas de formas diferentes. Considerando isso, que destaque cada uma delas pretende apontar? Então, no A está destacando o quê? No B, o que está sendo destacado? E no C, o que está sendo destacado, ok? E, entre as manchetes A e B, qual aparenta chamar mais a atenção do leitor para a derrota de um dos times? Bom, e a 3 a gente vai conversar durante a aula
ao vivo na correção, tá? Diante das análises feitas nessa sessão, é possível afirmar que a linguagem utilizada nas notícias é a mesma em todos os veículos de comunicação? Por qual motivo? Então, amanhã, na próxima aula, nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, qualquer dúvida, vocês me chamam. Essa atividade de hoje estarei online para vocês. Beijocas e até a próxima aula. Tchau, tchau.